É um gosto e um privilégio estar aqui para falar sobre os problemas, sobre o conflito, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O desafio que me foi proposto foi falar sobre o futuro, o que é que se podia esperar do futuro desta guerra. Isto é, obviamente, um presente envenenado, porque prever o futuro é uma coisa bastante complexa, com muitas variáveis e, portanto, tem muitas probabilidades de sair errado. Mas vamos tentar fazer o melhor possível num ambiente que também é muito complicado por causa da quantidade de desinformação, de fake news, de boatos, de rumores que se vão propagando, o que gera uma grande confusão, quer do lado dos russos, quer do lado dos ucranianos, quer do lado de outros países, nomeadamente os países ligados à NATO. Aquilo que eu posso, alvitrar que vai acontecer no curto prazo, pouco médio prazo talvez, é uma vitória da Rússia no terreno. Sei que a maior parte dos mídias atualmente e os próprios ucranianos dizem, ou pelo menos gostavam que assim fosse, que a Rússia está a sussurrar no terreno, mas a realidade no terreno, tanto quanto a conheço, aponta para um desfecho diferente e em que a Rússia tem claras vantagens ao nível do poderio militar, para começar e para terminar, porque é de facto o fator essencial aqui. Neste momento, também tem de se admitir que aquilo que se poderia esperar que a Rússia fizesse no início da guerra tem sido aquém daquilo que se esperava. O avanço russo foi rápido em algumas zonas, mas tem sido lento noutras. Pode ser por dificuldades, pode ser por uma tática para desgastar o adversário, pode haver múltiplas razões para isso. Os focos principais do conflito que estão no leste da Ucrânia, nos oblasts ou nas províncias de Donetsk e Luhansk, as coisas estão razoavelmente bem controladas. Na zona da Crimeia também, com a tomada de posse de Kursk. Na zona de Mariupol também presumo que esteja iminente o fecho dessa área. Nos casos de Kharkov e de Kiev, as coisas estão realmente um bocado mais complicadas, embora as últimas notícias, que já sabemos que valem o que valem, indicam que aquele gigantesco comboio de 64 km de carros de combate e de veículos blindados que estarão em marcha novamente e que já poderão estar entre 15 a 40 km da cidade de Kiev. E esse avanço está a ser feito em duas linhas paralelas e uma terceira vaga, chamemos assim, provinda do norte. Mas em relação a Kiev é difícil realmente também fazer previsões, porque Kiev é uma cidade de 3 milhões de habitantes, que já não terá esses 3 milhões, mas terá ainda muita gente. É uma cidade grande e não é fácil de tomar. E francamente não posso dizer como é que isso se vai contornar. E eu diria, em tese, que a forma mais direta e rápida, se for execuível, seria ir ao coração de Kiev numa ação fulminante e que, de certa forma, decapitasse, não literalmente, obviamente, o governo, a direção ucraniana. E os ucranianos, obviamente, que estarão no terreno a batalhar e a tentar evitar que esse tipo de situação ocorra. A outra dificuldade em Kharkov tem a ver com o facto do cerco ter sido lento. Kharkov não foi rodeado de início, agora está a ser estabelecido um cerco completo, mas entretanto já passaram 2 semanas e é talvez a maior estranheza que eu posso apontar atualmente é para esse aparente desleixo na abordagem a Kharkov. Também há movimentações nessa área para fechar um cerco a Kharkov, mas, como digo, isto tem sempre reservas, tem sempre reticências, porque podemos, a dado momento, ou a cada momento, estar a ser enganados por alguém. No que diz respeito à Ucrânia, as coisas também não estão bem, obviamente. A Ucrânia sofreu um revés que não tem impacto direto na guerra, mas sofreu um revés porque a Comissão Europeia precipitou-se, como é costume, em anunciar uma entrada rápida da Ucrânia na União Europeia. Quando se juntaram os membros da União Europeia, as coisas já não correram da mesma forma e houve países que foram categóricos e que não aceitavam esse tipo de rápida incorporação da Ucrânia na União Europeia e questionando também a viabilidade de um país na situação em que está de poder aceder à União Europeia. E, por outro lado, também, nessa mesma reunião, houve vários países que se opuseram ao corte do abastecimento energético russo para a Europa, sendo que um deles foi a Alemanha, outro deles penso que foi a Holanda também, entre outros. O que significa que, o que também não é surpreendente, que a coesão, a união, o estarem todos na mesma página, dura durante algum tempo. Normalmente é difícil que dure muito tempo,
principalmente quando estamos a lidar com muitos países com objetivos, com características diferentes, num total de 27. Voltando então à questão da guerra. Por aquilo que eu consegui apurar, a Rússia terá apresentado um conjunto de exigências que apresentou, ou terá apresentado, ou que irá apresentar ao governo ucraniano. E que eu presumo que a maior parte dos espectadores irá dizer que elas serão provavelmente as 5, ou pelo menos a maior parte delas, rejeitadas de imediato. São a mudança constitucional, o reconhecimento da Crimeia como parte do território russo, o reconhecimento da independência dos oblasts ou das províncias de Donetsk e Luhansk, a desmilitarização da Ucrânia e a assunção do caráter de neutralidade por parte da Ucrânia. Portanto, é pouco crível que alguma destas exigências seja aceite. Eu admito que 2 poderiam ser, a questão da Crimeia e a questão de Donetsk e Luhansk. As outras 3 acho, honestamente, que é bastante improvável. O que poderá acontecer, e isso será um cenário futuro credível, não vou arriscar a dizer provável, mas credível, que será o terem de aceitar por não terem os ucranianos uma alternativa e, portanto, estarem na proverbial e desagradável situação de estar entre a espada e a parede. Se isto de facto fosse materializável, ou se for materializável, estaremos a caminhar para um país que teria, no contexto político-militar, um estatuto, uma posição, uma situação parecida com a Confederação Helvética, parecida com a Suíça. Portanto, um país neutro que não apoia nem contraria A, B, C, D ou E e, portanto, no fundo, iria ao encontro de um dos objetivos da Rússia, talvez o mais importante, de não se envolver com a NATO, não se envolver com os Estados Unidos e, neste caso, não se envolver com ninguém. Não é? E, portanto, a Rússia poderia estar mais tranquila, porque estaria com um vizinho pacífico, e a oeste também não haveria prejuízos, porque sendo um Estado neutral e ainda por cima desmilitarizado, a possibilidade de haver problemas é praticamente nula. Agora, portanto, isso seria um cenário futuro possível, em que, com mais ou menos cedências, a Ucrânia acabasse por se sujeitar, ou pelo menos um significativo número ou às mais importantes exigências que a Rússia apresentasse. Isto assumindo que os russos vão confirmar a sua superioridade no terreno. Se isto pode não acontecer, é evidente que pode não acontecer. Desde logo, isso pressupõe uma vitória mais ou menos clara da Rússia. Porque se entrarmos num impasse, o impasse vai continuar, enquanto não for resolvido, ou então será daqueles conflitos que duram ad eternum e que existem vários por esse mundo fora, inclusive na antiga União Soviética. O outro percalço que pode pôr em xeque esta situação é uma mudança de atitude da maioria dos países da Europa e principalmente os Estados Unidos, que são os fomentadores principais desta situação. Mas isso é improvável no sentido em que um envolvimento exorbitante, vamos chamar-lhe da NATO ou de alguns dos Estados-membros no conflito, pode encaminhar-nos alegremente, passa a expressão, para a Terceira Guerra Mundial. E isso não parece que seja no benefício de ninguém. Portanto, eu vou ficar com a tese de que a Rússia prevalecerá na guerra e a Ucrânia eventualmente cederá o suficiente para que a questão possa ser resolvida sem dar muitos mais tiros. Muito obrigado e até uma próxima.